Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Segundo dados do DIAP, com as eleições de 2010, houve um aumento significativo da bancada sindical no Congresso. Eram 54 deputados e deputadas na legislatura que se encerra e foram eleitos 62. Por outro lado, a bancada empresarial também cresceu e chegará a 169. Com essa correlação de forças desfavorável, mais do que nunca será fundamental a mobilização da sociedade civil. Se é verdade que você tem uma maioria de parlamentares em apoio ao governo da presidenta Dilma, isso não quer dizer que essa maioria represente uma maioria progressista. Só esse aumento que você tem da representação dos empresários já demonstra que a nossa tarefa é muito árdua. Temas importantes para nós, como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, o fim do fator previdenciário, o aumento dos salários no PIB, a incrementação do salário mínimo, uma discussão de garantia de emprego, do fim da terceirização, uma reforma tributária, onde tem a taxação das grandes fortunas, né? Onde você deixe de acontecer o que acontece no Brasil, que quem paga imposto é o assalariado e o trabalhador. Por exemplo, setor financeiro, o banqueiro praticamente não paga imposto. Essa agenda toda positiva, que é importantíssima e que nós da CUT, do movimento sindical, vamos colocar, vai ser obstada, não tenho dúvida nenhuma, pela presença bastante grande dos empresários do setor do campo ou da cidade organizados em torno do parlamento. Evidentemente, nós estamos falando de um parlamento burguês, que também aumentou a sua participação dos representantes empresariais do Brasil. Significa que o conflito de classe vai continuar, que os debates vão continuar, e eu espero que com essa bancada, porque é bom lembrar que na bancada passada a gente era muito mais, nós éramos muito mais do que o que se apresentava. Então, não é só aumentar a bancada, é preciso que os deputados que tenham compromisso com os trabalhadores, que assumam. Nós temos lá as 40 horas semanais, a luta pelo fim do trabalho escravo, nós temos lá o combate para garantir o veto à emenda 3, nós temos vários projetos, tem a Convenção 158 que está ameaçada, já perdemos numa votação porque a maioria eram deputados empresariais. Então o que eu sinto falta muitas vezes é, não basta ser representante dos trabalhadores na hora do voto, tem que ser representante dos trabalhadores no cotidiano, nos debates e na defesa das causas. Eu acho que há um crescimento da presença dos sindicatos na sociedade, também o amadurecimento de várias categorias que conseguiram agora eleger parlamentares tanto no plano estadual quanto federal. E também um reconhecimento da sociedade de que os sindicatos têm um papel importante a cumprir e que é importante eleger sindicalistas para o parlamento para defender o interesse dos trabalhadores. Embora tenha havido um crescimento, ainda é muito pouco em relação ao que representa o percentual de trabalhadores, pessoas que vivem do seu trabalho em toda a sociedade. Então temos que lutar mais para ampliar essa representação. Quando se discute o papel do sistema financeiro, o setor empresarial produtivo acaba se aliando aos trabalhadores porque tem uma pauta comum. Mas na questão da lei trabalhista quase sempre há conflito. E nós precisamos nos preparar com inteligência para mobilizar a opinião pública, para barrar eventuais retrocessos que possam ser pautados pela bancada patronal. O parlamento só funciona bem quando o povo está atento e pressionando. E por isso que é importante que as pessoas entendam que não é o número de deputados de uma posição ou de outra que resolve só a coisa. Fundamental também é ter atenção, pressão e organização para, no caso de ter risco ao patrimônio legislativo dos trabalhadores, nós podemos, a partir do trabalho dos deputados sindicalistas, estar mobilizando o conjunto das categorias. Eu acho que ir para as ruas, os movimentos sociais estarem vibrantes, vivos e atuantes, além de serem uma obrigação desses movimentos, até para serem honestos com a sua origem, sua trajetória, é importante para o Brasil. Acontece hoje, 29 de novembro, às 17 horas, na Praça da Paz, na Universidade Federal de Alagoas, uma homenagem a cidadãos alagoanos mortos na luta contra a ditadura. O ministro Paulo Vanucchi estará presente ao evento, em que também será aberta a exposição Direito à Memória e à Verdade, a ditadura no Brasil, 1964 a 1985.
A CUT realiza em Brasília, nos dias 2 e 3 de dezembro, oficina de capacitação sobre registro sindical, com o objetivo de aumentar o número de sindicatos devidamente registrados e filiados à CUT no Ministério do Trabalho. A CUT estará presente à próxima reunião do Clima, a COP16. O movimento sindical mundial trabalha em atividades paralelas para pressionar os governos no sentido de assumir compromissos que resultem na transição do modelo de produção com a promoção do trabalho decente e empregos de qualidade. Não seria a primeira, nem possivelmente a última vez que um projeto de lei colocado em pauta na última semana do ano parlamentar, de forma sorrateira, seria votado à revelia dos interesses da sociedade. De autoria do deputado Valdir Agnello, do PTB, o projeto de lei 917/2009, caso aprovado, traria de volta para o cotidiano de milhares de trabalhadores a convivência com um inimigo nefasto, o amianto. O amianto tem um potencial cancerígeno já comprovado cientificamente, não há dúvidas de que ele causa câncer, não tem por que a gente permitir a utilização, já que existem substitutos. A atual política nacional é dele pelo uso regulado, uso controlado do amianto. O Congresso Nacional, no seu relatório, aponta para a necessidade de nós termos uma lei que bana o amianto no Brasil. O que acontece? Alguns estados, como São Paulo, já têm legislação estadual que define pelo banimento do amianto. Para nós foi muito importante, uma lei que veio aí, por exemplo, proibiu o amianto no estado de São Paulo. Hoje, 160 empresas no estado de São Paulo que trabalhavam com amianto já fizeram a conversão, porque a lei 12.684 do Marco Machim, essa lei ela está em vigor há 2 anos já. Hoje em São Paulo é proibido até vender produto com amianto. Nós fomos surpreendidos com esse projeto Valdir Agnello 917 o ano passado, no fim do ano. Nós fizemos uma pressão aqui durante a aprovação do orçamento do governador e das contas dele, né? Para esse projeto não passar, foi inviabilizado. Esse ano, depois da eleição, o projeto aparece de novo aqui na Assembleia na hora do dia. Aí complicou porque foi colocada a revelia do Colégio de Líderes, né, onde discute o projeto. E a gente teve de fazer uma campanha aqui de novo, aqui ficamos aqui praticamente de quinta-feira, 22 dias, 23 dias por semana, em vigília permanente contra esse projeto, para não entrar esse projeto, que ele é um retrocesso aqui no estado de São Paulo. E para nossa felicidade, ontem esse colégio de líderes, por unanimidade, retirou esse projeto de pauta. Então ele está fora da hora do dia e eu acredito que ele ficou muito enfraquecido, inviabilizou esse projeto. Fui agraciado com uma doença que chama-se asbestose. Essa doença é o chamado pulmão de pedra. A pessoa fica com dificuldade para respirar. Hoje eu tenho muita dificuldade para subir, às vezes até para falar, para tomar banho. Foi a falta de informações da empresa, sabedora ela que o amianto era mortal, era nocivo à saúde do trabalhador. Nunca deram nenhum tipo de EPI. Então a gente trabalhava com muita poeira, então aspirou, essa poeira cravou no pulmão e deu essa doença. Tem muitas doenças, essa é uma delas. É muito importante que essa lei não passou e foi retirada, que a gente espera que agora definitivamente a lei 12.684 fica para valer o estado de São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado. Foi uma vitória do movimento, foi uma vitória dos contaminados, uma vitória do meio ambiente, uma vitória do estado de São Paulo. Aqui no Brasil a gente quer banir o amianto para que as futuras gerações não venham a sofrer o que nós estamos sofrendo. Segundo dados da PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada regularmente nas regiões de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Distrito Federal, o aumento do nível de ocupação mantém a queda no desemprego. Na comparação dos meses de setembro e outubro, a taxa de desemprego recuou em 5,3% e o nível de ocupação cresceu 1,1%. A CUT, através de sua Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, fará o lançamento da cartilha Igualdade Faz a Diferença no dia 30 de novembro, no Hotel Nacional, em Brasília. A publicação traz o texto integral do Estatuto da Igualdade Racial, além dos textos da lei que institui o ensino da história africana nas escolas brasileiras e o da Convenção 111 da OIT. Mas o destaque da iniciativa pioneira é a inclusão da história da África, o que permitirá aos líderes sindicais cutistas tratar com propriedade a história do povo negro.
A CUT participou da abertura da segunda Conferência Mercosul de Emprego e Trabalho Decente no último dia 24 em Brasília. No evento, que contou com a presença do presidente Lula, foi também lançada a Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente a ser realizada em 2012. Quintino Severo, secretário-geral da CUT Nacional, falou sobre o encontro à nossa equipe. Eu acredito que o lançamento da conferência e a realização da Conferência do Mercosul é um passo importante para a realização da nossa Conferência Nacional, que vai acontecer em 2012, em maio de 2012, e que agora, então, tem todo um processo de construção da nossa conferência. Durante 2011 terá as conferências municipais, as conferências estaduais, e então, em 2012, a Conferência Nacional. Portanto, o fato de todo o Mercosul estar envolvido nesse debate agora vai ajudar a sensibilizar toda a sociedade, sensibilizar trabalhadores, empresários, mas a população em geral, para fazer o debate sobre trabalho decente e, acima de tudo, exigir, né, que cada contratação nesse país seja feita de forma correta, de forma a respeitar os direitos da cidadania e de um cidadão, que é respeitar a legislação trabalhista e respeitar, acima de tudo, o direito enquanto um direito humano. Então, portanto, o trabalho decente significa resgatar efetivamente a cidadania, né, os direitos humanos da pessoa física e, portanto, a conferência ela vai contribuir muito nesse sentido. De 1º a 5 de dezembro, acontecerá em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, a primeira Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social, com a participação de 88 países. A delegação brasileira será composta por 76 integrantes do governo e da sociedade civil. Em outubro de 1987, a Assembleia Mundial de Saúde, com o apoio da Organização das Nações Unidas, elegeu o 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data, adotada no Brasil desde 1988, é a ocasião para fortalecer a solidariedade, a tolerância e o respeito às pessoas infectadas pelo HIV, combatendo o preconceito. A direção nacional da CUT realizará em Brasília, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, sua última reunião de 2010. Será feito, então, um balanço das atividades da central ao longo do ano, a análise da conjuntura e definições de estratégias para 2011. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.